tecnicamente moderna, eficaz e proativa, garantindo a proteção de vidas e patrimônio. E nós temos valores. Um deles que nós precisamos atentar bastante, que é a questão de ética. A nossa ética diz que devemos agir com responsabilidade, comprometimento, profissionalismo, transparência, honestidade, moralidade, lealdade e respeito às normas. Outras questões de proatividade, quantidade, coragem e altruísmo. Daí então, senhores, de tudo isso, eu coloco que eu tive, antes de concluir esse trabalho, eu fiz uma reunião com os comandantes do interior. Está ali. Eis a foto para comprovação. E nessa reunião, nós chegamos a algumas dificuldades. As principais dificuldades encontradas com os militares. Segue. Que essas dificuldades, principais dificuldades, elas foram retiradas de uma consolidação de ideias desse encontro de comandantes do interior. E nós temos ali ordenadas 20 necessidades. Isso aqui eu ouvi pessoalmente da boca de cada servidor. Isso aqui revela a insatisfação que o nosso pessoal no interior tem com a atual situação do Corpo de Bombeiros. Seguindo, temos as fontes de referências. Tudo que eu coloco no trabalho, está tudo diante dessas fontes que são as legislações previstas na corporação. Nós temos a Lei de Fixação de Efetivo, temos o Estatuto dos Servidores Públicos Militares, temos a Lei de Organização Básica e delegações de competência e regulamento disciplinar e os quadros de organização do CBM. Toda a legislação está fundamentando o que nós chegamos aqui. E nós colocamos também encaminhamentos e resoluções. O que quer dizer isso? O que nós estamos discutindo hoje aqui, senhor deputado, são coisas que já foram levadas a conhecimento e que não tomaram providência, nem no âmbito interno da corporação, nem externo. Nós falamos isso porque o nosso comandante, ele foi assessorado, instrumentalizado, levou a conhecimento das autoridades superiores. E isso não teve a devida atenção e nem o saciamento do nosso desejo, as aspirações que nós temos diante do comando da corporação. Desenvolvendo o trabalho, nós tivemos a preocupação de colocar o efetivo. Nós tivemos, da época da instalação do Corpo Bombeiro, quando ainda orgânica a Polícia Militar, um efetivo de 42 homens, que depois foi aumentado para 48, 54. A primeira inclusão que nós tivemos no Corpo de Bombeiro foi em 1998. Foi 1995, quando nós tivemos criação de cursos para inclusão de bombeiros e até a convocação dos oficiais. A maioria dos oficiais que nós temos aqui, demos graças a essa ação que na época o comandante fez, de convidar os oficiais R2 para compor o nosso quadro de oficial. Se não fosse assim, hoje nós ainda não teríamos nem a quantidade de oficial necessário para conduzir a corporação. Depois disso, tivemos algumas inclusões de soldados. Concluindo, agora em 98, considerando as baixas na inatividade, que foram 29 oficiais, 76 praças, entre mortos, reservas e reformas, sobrou um efetivo para nós hoje de 926 homens. A nossa legislação prevê que nós teríamos que ter 3.590 bombeiros. Isso significa que nós estamos trabalhando hoje com 25% do nosso efetivo. Seguindo, falando agora diretamente sobre as questões do interior, a nossa legislação, ela é de 1994. Ela prevê que o Corpo de Bombeiro deveria estar distribuído no Estado em 6 regiões. A metropolitana, a região 1, 2, 3, 4 e 5, que seria
Rondonópolis, Barra do Garças, Cáceres, Tangará da Serra e Sinop. Seguidamente, passa todos os quadros aí. Nós chegamos nos atos administrativos internos imperfeitos, anuláveis e irrevogáveis. Isso eu coloco porque os nossos comandos anteriores, preocupados em estar respondendo o que é de competência e atribuição da corporação, tentou melhorar a imagem do governo, instalando unidades no interior sem fundamentação legal nenhuma. Primeiro porque não existe legislação nenhuma que coloca a previsão de ativação de bombeiro em alguns municípios. Municípios esses que nós vemos ali naquelas portarias que eu coloquei. As CIBMs criadas por portarias internas do Comando Geral da Corporação em caráter provisório estão em desacordo com a previsão legal conforme divisão regionais e lotações. Nós temos todas elas ali. Da 4ª CIBM até a 13ª CIBM está funcionando totalmente irregular, fora de previsão legal. E nós temos ela ativadas provisoriamente. E o provisório já tem 6 anos para as 5 primeiras unidades, 3 anos para as outras 2, e agora 1 ano para a Colíder e 8 meses para a Lucas de Rio Verde. E nós temos o quadro abaixo, esse quadro, as verdes ali, unidades verdes, são previstas, as amarelas estão irregulares. Seguindo, nós temos, eu coloquei algumas legislações em anexo, que isso aqui eu vou encaminhar para o senhor deputado Sebastião Rezende, cópia desse relatório, para que o senhor tenha todo ele completo, para que o senhor tenha uma ideia do que é essa nossa apresentação. Depois disso aqui, nós chegamos nessas regiões conforme nova estrutura. Aqui, o nosso estado ficou todo estraçalhado com situação de bombeiro. É necessário? É, entendemos como necessário. Agora, nós não podemos também estar ativando unidades em razão da necessidade, se nós temos uma necessidade maior interna. E aí, então, eu coloco nesse trabalho as unidades criadas com todas as suas áreas de atuações. E nós temos as previstas Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças, Cáceres, Tangará da Serra. Aí começa as imprevistas. Nova Chavantina, Nova Mutum, Primavera do Leste, Alta Floresta, Pão de Lacerda, Jaciara, Sorriso, Campo Verde, Colíder e Lucas do Rio Verde. Chegamos, senhor deputado, no quadro referencial de dimensionamento de efetivo. É o quadro resultante de estudo estratégico e definido em legislação e recomendado pela ONU. Esse quadro. Esse quadro ali nós temos as unidades, nós temos na primeira marca as previstas, na segunda marca do total geral as irregulares. E nós temos a população de cada município, efetivo previsto e o existente. O que aconteceu? Em razão da criação dessas unidades que não eram previstas, o nosso efetivo, tanto das unidades